Alô garota, alô garoto, alô rapazes, moçonas, jovens, senhoras e senhores, enfim, para todas as idades. Aqui é o canal da guitarra, Então, qual é a ideia? É me acompanhar aqui, porque eu tenho muito material para passar. O que eu estou passando na semana a semana, eu estou passando artigos da coluna que eu tinha na revista Guitar Player durante anos e anos. Foram várias etapas, foram durante vários anos, porque eram ciclos, né, de trabalho. Por exemplo, ficava um ano escrevendo lições, depois parava, daí depois 2, 3 anos depois voltava a escrever mais um ano de lições e tal, e aí foi acumulando muita lição. São muitas lições, né? E eu selecionei algumas aqui para a gente fazer os nossos programas aqui e tal, para ajudar aí a galera da guitarra, os estudantes de guitarra, né? E mesmo também não estudantes, aficionados e tal, a conhecerem mais e poderem também se orientar, né, no trabalho aí da guitarra, no estudo da guitarra. E na aula de hoje eu vou trazer os intervalos e escalas. Eu vou falar sobre intervalos e escalas. Eu já falei na aula passada, retrasada, eu sempre falo para os meus alunos a vida inteira, desde 1981 que eu dou aula, o tempo todo eu repito o seguinte: quem não sabe intervalos não sabe música, porque intervalos é básico para escalas e é básico para acordes. Então intervalos, escalas e acordes é fundamental. Você tem que saber intervalos, escalas e acordes, né? Mesmo que você toque flauta, por exemplo, ou trompete, que são instrumentos de canto, são instrumentos de melodia. Por que eu tenho que estudar acordes se na flauta não tem acorde, né? A flauta é nota por nota, é single note. Mas tem que saber harmonia, tem que saber acordes, porque na hora de solar, na hora de tocar uma melodia, tem que saber a harmonia que está por trás, né? Então não tem jeito, né? Tem que estudar, tem que saber música. Eu sei que tem muitos músicos profissionais que às vezes tocam muito bem e tal, mas não estudaram esses elementos teóricos, né? Os fundamentos da música, né? Vale estudar, vale para todo mundo, né? Seja músico ou não músico. Então vamos à aula de hoje, intervalos e escalas. Parte 1, vamos lá. Então, olha, nesta aula nós vamos introduzir um dos principais tópicos que envolve o aprendizado musical, que eu já falei isso várias vezes. Intervalos, que é a distância entre duas notas de alturas diferentes. Escalas, que são intervalos em uma determinada sequência. Na primeira lição desta coluna, vimos que a música ocidental está fundamentada em um sistema de 12 notas distribuídas em semitons dentro de uma oitava, ou seja, uma escala cromática completa. Vamos visualizá-la no braço da guitarra para classificar os intervalos musicais de acordo com suas respectivas distâncias, que é o exemplo 1. Olha aqui, você olhando o braço, você pegando a guitarra e olhando no braço da guitarra, aqui está o head, né, que é a cabeça, né, a cabeça do instrumento. Você tem lá essa corda solta aqui, é o Mi, né, esse é o Lá, o Ré, o Sol, o Si e o Mi. Em afinação standard, que é o Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi, você vai ter aqui, na quinta corda, por exemplo, você tem na terceira casa, na quinta corda um Dó, né? Oitava acima dele, onde vai ser? Na terceira corda, na quinta casa, e assim por diante. Olha lá, olha os intervalos aqui, ó. Então eu posicionei os intervalos aqui, escrevi os nomes das notas desse lado escrevi os intervalos, né? Então quando você caminha duas casas na mesma corda, você tem intervalo de segunda maior. Se você caminhar uma casa só, é intervalo de segunda menor. Se você caminhar 3 casas, é uma terça menor. 4 casas é uma terça maior. Olha lá, uma casa, 2 casas, 3, 4 casas, a terça maior, e assim por diante. Esses números aqui embaixo são os números das casas, tá? Casa 1, casa 2, casa 3 e tal. São 12 casas para formar uma oitava. Então veja você sai aqui, por exemplo, de um Lá, que está aqui, ó, né? O Lá solto. Aqui é um Lá sustenido ou Si bemol. Aí que é um Si, Dó, vai indo, você chega no Lá de novo, lá na casa 12. Isso acontece com todas as cordas. Então ter essa visualização, saber visualizar o braço da guitarra é fundamental sobre essa ótica aqui, ó, tá? Que é o exemplo 1 aqui, onde eu coloquei, né? É essencial enxergar no braço da guitarra os desenhos geométricos formados pelas relações intervalares, que é o exemplo 2 aqui, ó. É o exemplo 2. O que é o exemplo 2? É a relação de oitavas. Olha, se aqui é uma nota Fá, por exemplo, né? Porque é uma nota Fá, né? Em afinação standard. Onde que vai ser um Fá oitava acima? Aqui, na quarta corda, né? Na casa 3. Então a relação é 6, 4, 2, relação par.
e aqui é a relação ímpar. Se você toca essa nota aqui, uma oitava acima vai estar aqui, olha, na quarta corda, na terceira casa. E uma oitava dessa vai estar lá na sexta casa, na segunda corda. Você vê que daqui para cá você pula duas casas, né? Olha lá, você pula uma, duas casas, né? E duas cordas também. Sempre pulando duas cordas, né? Para chegar na oitava, né? E daqui para cá, dessa quarta corda para a segunda, você tem que pular uma, duas, três casas, olha. Uma, duas, três casas, tá? Então essa é a relação par. E essa é a relação ímpar. Cordas ímpares. Corda 5, corda 3, corda 1. Nota. Que nota é essa daqui? Olha, se é a afinação standard, aqui é a corda Lá, então isso aqui vai ser um Ré. Porque é Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré. E aqui, conforme eu escrevi aqui, olha lá, conforme está escrito aqui, ó. Aí, Ré, tá vendo? Então, esse Ré aqui, o oitavo acima dele, vai ser o quê? Vai ser duas casas para cima, da casa 5 para a casa 7. E duas cordas para baixo, né? Se essa é a quinta corda, aqui vai ser na terceira corda. E se eu quero um Ré oitavo acima desse? Então, o que vai ser? Vai ser lá na primeira corda, na décima casa. Olha, pulou da sétima para a décima, né? E pulou duas cordas também. Então, essa relação das oitavas, isso é chamado relação de oitavas. Famosa relação de oitavas, né? A visualização se dá entre as cordas pares e ímpares e tal. Pá. Assim pode-se perceber melhor a escala cromática completa por todo o braço e tal. Pá. É importante também estudar a percepção melódica, acostumar-se a escutar cada intervalo, observar sua altura e compreender como cada nota soa em relação a qualquer outra. Lembre-se que cada nota musical é uma frequência vibratória medida em hertz. Essa frequência determina se a nota é mais grave ou mais aguda, e nossos ouvidos podem distinguir essas diferenças, essas diferentes alturas sonoras. O próximo passo é identificar auditivamente as notas que formam a principal escala da música ocidental nos últimos 300 anos. Aqui não está exibido o exemplo 3, que é na realidade o círculo das quintas, que é o relógio, que eu vou mostrar para vocês agora o relógio, ok? Então esse aqui é o relógio, o famoso relógio, que é o círculo das quintas, olha, círculo das quintas, ok? Então não vamos prestar atenção nos ponteiros, vamos pensar só no círculo das quintas. De Dó para Sol é uma quinta, de Sol para Ré é uma quinta, que são círculos de quintas ascendentes, no sentido horário. No sentido anti-horário são quintas descendentes, de Dó para Fá, de Fá para Si bemol e tal. Aqui, esse relógio mostra todas as tonalidades, são todas as tonalidades. Né? Tudo que a gente toca, tudo que a gente está na prática, está dentro desse relógio aqui. Eu tenho uma aula exclusiva só explicando esse relógio. Então, tudo que a gente toca está aqui dentro, que é o círculo das quintas, o famoso círculo das quintas. Esse é o sistema musical ocidental. Não importa o estilo musical, não importa, está tudo aqui dentro. Tudo está aqui dentro, tá? Então são todas as tonalidades com a armadura de clave aqui, que não dá para ver, que está pequenininho, né? E os relativos menores também, né? Por exemplo, Dó maior, o relativo é Lá menor, Sol maior, o relativo é Mi menor, e assim por diante. Esse é um relógio de verdade, cedido a mim pela revista Guitar Player, né? A própria que eu estou fazendo as colunas aqui. Enfim, então, a ideia é o seguinte, é a gente trabalhar pensando sempre nesse círculo das quintas, porque tudo que a gente faz está aí dentro, né? E a melhor maneira de memorizar, né, conforme eu estou dizendo aqui, tanto do ponto de vista auditivo como visual, é correlacionar com os dias da semana, já identificando seus intervalos. Então, uma outra relação que eu coloco aqui, que eu acho interessante, é você pensar da seguinte maneira. Por exemplo, você tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó corresponde ao domingo, relacionando com 7 dias da semana. Dó corresponde ao domingo. Ré é a segunda, né? Tá certo? Dó é o primeiro dia da semana, que é o Dó. Segunda-feira é o segundo dia, que é o Ré. Terça-feira é o Mi. Quarta-feira é o Fá. Quinta-feira é o Sol. Sexta-feira é o Lá. E sábado é o Si. E você tem as 7 notas musicais. Essa coincidência não é casual, pois tal relação foi feita na antiguidade. Portanto, os intervalos naturais são os seguintes. Dó, que é a primeira, que é a tônica. Ré, que é a segunda, exatamente o dia da semana. Mi é a terça, Fá é a quarta, Sol é a quinta, Lá é a sexta e Si é a sétima. Então, quais os nomes dos intervalos? Se te perguntarem, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O que é o Dó? É a tônica. E o que é o Ré? A segunda. O que é o Mi? É a terça, e assim por diante. Tá? São os dias da semana, é só pôr ali no pau a pau ali junto, né? É só isso, ok? Agora, as notas cromáticas, aí seriam os meios tons, que depois nós vamos estudar isso melhor, tá? Bem, então conforme você viu aí, essa introdução, breve introdução nas escalas, nos intervalos nas escalas, né? A ideia é você estudar isso no dia a dia, mas o ideal mesmo para estudar intervalos é tocar e cantar. Então pode ser na guitarra, no violão, no piano, tem que tocar e cantar como do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Tem que tocar e cantar. Não tem jeito, né? Você tem que ter essas relações na cabeça, né, dos intervalos.
ok? Bom, espero ter ajudado e todas as dúvidas que você tiver, é só entrar em contato aí no particular e a gente conversa e eu explico melhor, detalhadamente. Vamos lá então, semana que vem tem mais. Valeu!